Múmias, múmias, Múmias. Antes de começar, eu queria dizer duas coisas importantes. A primeira é que múmias não são zumbis, e a segunda é que você devia ativar o sininho e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que rolar por aqui. Múmia, por definição, nada mais é do que um cadáver cuja pele e órgãos foram preservados de alguma forma, seja através de produtos químicos, congelamento, baixa umidade, etc. A múmia mais antiga já encontrada foi uma cabeça decapitada em 1936, que possuía cerca de 6.000 anos de idade. Como sabemos, as múmias mais famosas são as egípcias, em particular as de faraós como Tutankhamon, Sete I e Ramsés II. O processo de mumificação foi aprimorado pelos egípcios, que removiam os órgãos, dificultando assim a decomposição. Os corpos em geral eram colocados em sarcófagos, envoltos por faixas de algodão, e era um processo demorado e complexo, onde o sacerdote retirava primeiro o cérebro do morto com um gancho através das narinas. No fim, o corpo era coberto com cristais de sal e ficava secando por 70 dias. Com a modernização do mundo, toda essa prática passa a ser vista com uma enorme carga de morbidez, e é claro que a sétima arte não demoraria a explorar as múmias no meio do entretenimento. Em 1899 é lançado Cleopatra, um curta-metragem francês mudo e um dos primeiros filmes de terror já feitos, onde, segundo as fontes que assistiram, após uma dança de sacerdotisas em volta do túmulo de Cleópatra, dois homens o incendeiam e a sua múmia volta à vida furiosa. Por que segundo as fontes? Bom, a real é que perderam toda e qualquer cópia desse filme com o tempo. Também não é tão antigo, que é quase da época das múmias real. Mas é somente em 1932 que temos o primeiro clássico do subgênero, The Mummy, ou A Múmia, do diretor Karl Freund, estrelado pelo mestre do horror Boris Karloff. O filme conta a história de um sacerdote do Antigo Egito que é trazido de volta à vida acidentalmente por um grupo de arqueólogos. Sendo assim, a múmia passa a rondar o Cairo em busca da reencarnação de sua antiga amada, Anck-Su-Namun. Você, que é fã dos filmes mais recentes, deve ter reparado como eles beberam realmente dessa fonte. O filme teve um orçamento de quase $200 mil, valor bem alto para a época. Já em 1940, a Universal Studios lança The Mummy's Hand, A Mão da Múmia. Embora muitas vezes apontado pelos fãs como uma sequência do Múmia de 32, o filme não continua a história do anterior e nem apresenta os mesmos personagens, com exceção do faraó Amenófis. Na trama, o arqueólogo Steve Benning parte numa expedição à Colina dos Sete Chacais, onde ele e sua equipe acabam por despertar Caris, uma múmia de um sumo sacerdote que deseja se reencontrar com a sua amada. Apesar de ser um personagem diferente, podemos notar a semelhança do seu pano de fundo com o Imhotep, a múmia original. Esse filme rendeu 3 sequências: A Tumba da Múmia, O Fantasma da Múmia e A Maldição da Múmia, todos com Caris como o antagonista. Apesar da imagem mais icônica da múmia ser a múmia do Karloff, foram os filmes dessa série que popularizaram o estereótipo do monstro pesado arrastando seus pés, até porque no filme de 32 a criatura enfaixada aparece muito brevemente, enquanto que o Caris é tipo a estrela do filme. Em 1959, é a vez do renomado diretor de terror Terence Fisher entregar a sua versão, que na TV brasileira ficou como A Múmia de Ananka. Aproveitando o sucesso das refilmagens de filmes como Drácula e Frankenstein, o filme traz Christopher Lee no papel do monstro. A trama retorna também com o personagem do arqueólogo Steve Benning, que viaja ao Egito com seu filho John em busca de relíquias no túmulo da princesa Ananka. Ignorando os avisos sobre o perigo que corriam, obviamente eles profanam a cripta e acordam o sono milenar de Caris, desencadeando uma série de terríveis acontecimentos. Originalmente havia uma cena em que a língua do Caris era cortada, e além de outras mais pesadas, mas que acabaram sendo cortadas para que a censura britânica diminuísse. Esse filme recebeu uma adaptação em HQ anos depois. Nos 10 anos seguintes, a gente tem 3 adaptações do livro As Joias das Sete Estrelas, onde Bram Stoker faz a sua vez com o tema. Na história, o jovem advogado Malcolm Ross é acordado no meio da noite e convocado à casa do famoso egiptólogo Abel Trelawney.
a pedido de sua filha Margaret, que havia encontrado seu pai numa espécie de transe no meio da noite. A primeira adaptação desse livro foi na série antológica Mystery and Imagination, no episódio 24, A Maldição da Múmia, em 1970. Mas só no ano seguinte que sai a sua primeira adaptação cinematográfica em Sangue no Sarcófago da Múmia. Na trama, uma expedição inglesa, sempre né, encontra a tumba da rainha Thera, que é conhecida em seu tempo por poderes malignos. Ela era chamada a Rainha das Trevas e a lenda diz que foi assassinada por sacerdotes, que deceparam a sua mão direita onde carregava uma misteriosa joia. O núcleo de Londres segue como o livro também, salvo algumas alterações nos nomes. Já em 1980, temos mais uma adaptação do livro, dessa vez estrelando Charlton Heston, e aqui o nome da antagonista muda para a Rainha Cara. O diretor Mike Newell disse mais tarde que o filme era absolutamente terrível e suas críticas negativas apontavam como monótono e previsível. Nos anos 90, temos o filme americano Contos da Escuridão. Nele, uma mulher planeja cozinhar um garoto para jantar. Porém, antes disso, ele deveria ler 3 contos de terror, sendo o primeiro sobre uma múmia que, ao ser despertada, passa a atacar alguns estudantes. Esse conto que no filme é baseado nos contos de Arthur Conan Doyle, escritor famoso por suas histórias sobre Sherlock Holmes. Apenas no final da década de 90 que chega ele, sim, ele, que conquista o coração de toda uma geração com sua história fantástica, personagens carismáticos, humor incrível, ele que enriqueceu todas as locadoras VHS, A Múmia, de 1999, estrelado por Brendan Fraser e Rachel Weisz. A trama dispensa apresentações. A bibliotecária Evelyn e seu irmão Jonathan juntam forças com Rick O'Connell, um ex-guerrilheiro, a fim de encontrar Ramunatra, a cidade dos mortos. Lá eles competem contra outra equipe arqueológica e acabam ressuscitando o antigo egípcio Imhotep através do Livro dos Mortos. Como eu disse, o filme certeiramente mistura os gêneros aventura, comédia e horror. Sim, horror. E não adianta você dar uma de bom e dizer que não sentia medo vendo o primeiro A Múmia. Tem partes realmente chocantes, porém é um filme fluido, de tal forma que o medo logo dá lugar à adrenalina e às risadas, graças ao trio impecável dos protagonistas. Do clássico de 1932, esse filme pega somente o arco narrativo do vilão, que assim como o Imhotep do Karloff, esse aqui assombra o Cairo e tem como objetivo reviver a Anck-su-namun, etc. Esses nojentos de novo, não! Porém, é o único filme da trilogia que tem essa característica, do horror. Porque na sequência de 2001, até mesmo devido à escala que a história atinge, vira realmente uma grande aventura, perde realmente esse elemento e vira ação e aventura. Já em 2008 é lançado o terceiro filme, A Múmia, A Tumba do Imperador Dragão. Mas vamos fingir que isso nunca aconteceu. E se você acertou? Mesmo? Vai levar um tiro. E por último tivemos A Múmia de 2017 com Tom Cruise. No filme, uma antiga rainha é despertada nos dias atuais, Amunet, que havia assassinado toda a sua família a fim de trazer ao mundo o deus Set. Com uma maldade acumulada ao longo dos milênios, ela passa a espalhar terror pelo mundo. E, infelizmente, esse filme não é bom. A começar pela própria escalação do Tom Cruise. Tem certas marcas que não cabem você chamar um ator com um peso tão grande no nome, até porque não tem necessidade. Você ofusca tudo pra uma coisa que não deveria ter tanta atenção assim. Você pega A Múmia de 99, o Brendan Fraser, antes dela, era um completo desconhecido, que fez a vida dele ali no papel. Aí tem também um tom do filme que é todo inconsistente, tá cheio de amarrações para contribuir na criação do tal Dark Universe, o universo compartilhado de horror da Universal, que eles estavam planejando com a Múmia, Drácula, Frankenstein, mas que devido ao fracasso desse aqui, nunca mais viu a luz do dia, o que é uma pena, porque a ideia em si é genial, mas os caras resolveram fazer Missão Impossível dentro da Múmia, dá nisso. Infelizmente a franquia agora está engavetada e com futuro incerto, só nos resta torcer para que na próxima tentativa de remake eles façam do jeito certo. She will claim what she has been denied. Então
Então é isso, essa foi a cronologia da Múmia no cinema. Obviamente alguns filmes acabaram ficando de fora do vídeo para que ele ficasse mais dinâmico, porque uma figura tão importante como a Múmia obviamente resultaria em várias e várias adaptações. Eu procurei focar realmente nas mais relevantes. Tchauzinho, Benny.